Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. A nossa análise de hoje será de um fundo imobiliário do segmento de tijolo, ou seja, ele investe em lajes corporativas. E esse fundo imobiliário está pagando mais de 20% de dividendo yield. É isso mesmo, meus amigos. Na taxa Selic, na data desse vídeo de 12,75, um fundo imobiliário pagando mais de 20% de dividendo yield é uma excelente oportunidade. Será mesmo? Vamos analisar. Fique com a gente até o final e descubra. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra e nem de venda desses ativos. O intuito aqui é somente educacional. E se você está em busca de conhecimento sobre criptomoedas, fundos imobiliários, ações, você está no canal certo. Se inscreva aqui. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, já estamos de volta e o fundo imobiliário da nossa análise de hoje será o SPTW11. Fundo imobiliário, como eu já mencionei, do tipo tijolo. E ele possui imóveis físicos e aluga essas salas. Então ele está no segmento de lajes corporativas. Hoje, atualmente, na Bolsa de Valores, a gente tem fundos imobiliários de diversos segmentos, de shoppings, de hospitais, de galpões logísticos, fundos imobiliários de papéis, Então esse é do tipo tijolo. E vamos iniciar pela composição da sua carteira. Acompanhe aí na tela. Então aí na tela nós já identificamos que esse fundo imobiliário é monoativo, ou seja, ele tem apenas um ativo físico em sua carteira. Agora nós vamos analisar o portfólio do fundo. E nós vemos aí que o imóvel é o Badaró, localizado na cidade de São Paulo. O fundo detém 100% de participação, O investimento realizado na compra desse imóvel foi de 77 milhões aproximado, Quase 78 milhões aí. A data de investimento foi em março de 2013 e o total de área bruta, desse imóvel é de aproximadamente 13 mil metros quadrados. Mais abaixo, nós vemos aí as aplicações financeiras que esse fundo detém, que são de aproximadamente 5,72 milhões. São investimentos realizados em LFTs e alocações em fundos DI. No gráfico abaixo, nós vimos aí que esse imóvel já valorizou, Tá aí ativos imobiliários valendo 89 milhões aproximadamente. E nós vemos aí também no gráfico as aplicações financeiras, as contas a pagar também em vermelhinho, E o patrimônio líquido, desse fundo imobiliário é equivalente a 94 milhões, então. Bacana? E aí na tela, pessoal, eu trouxe mais informações desse imóvel, A classe dele, então, é edifício comercial. A localização dele é no centro de São Paulo. A participação, conforme já mencionei, é de 100%, do fundo imobiliário. A área bruta locável é de 13 mil metros quadrados. E nós vimos aí também que a ocupação do imóvel está 100%, ou seja, esse imóvel não possui vacância, Nós sabemos que a vacância é a taxa de desocupação desse fundo imobiliário, mas está com 100% das suas salas comerciais alugadas. Isso traz um ponto positivo para esse fundo imobiliário. E nós vemos aí também o vencimento, dos contratos, que é setembro de 2030. Então, assim, pessoal, nós vemos que o vencimento está de longo prazo. Isso traz um ponto positivo para esse fundo imobiliário, tá bom? O mês de reajuste aí é sempre em outubro, E a data revisional vai ser em setembro de 2023. Bacana? Pessoal, agora nós vamos analisar o pagamento de dividendos desse fundo imobiliário. E note aí no período que março de 2013 a abril de 2022, o fundo tem mantido uma constância no pagamento desses proventos. Em março de 2021, ele realizou a venda do segundo imóvel que possuía em sua carteira e dividiu, o lucro entre os cotistas. Por isso que está esse pagamento aí acima da média. Isso traz um ponto positivo para esse fundo imobiliário. Agora vamos fazer uma análise do valor patrimonial desse fundo. Essa análise é super importante, pessoal, porque não adianta ter a falsa sensação que estamos ganhando proventos com os dividendos mensalmente, sendo que os gestores desse fundo estão desvalorizando o seu valor patrimonial, que consequente vai impactar na cota sendo negociada na Bolsa de Valores e o cotista terá prejuízo. E note aí que em janeiro de 2016 a cota desse fundo estava em R$ 106,06, E em março de 2022 a cota desvalorizou para R$ 52,84. Essa alta desvalorização ocorreu por causa da venda do imóvel que eu comentei com vocês no slide anterior. Isso traz um ponto negativo para ele, Porque esse fundo imobiliário já era para ter reposto, esse desinvestimento que ele fez, tá bom? Então, pessoal, eu trouxe aí na tela o highlight da venda que esse imóvel vendeu. O valor inicial da venda era de aproximadamente 52 milhões.
Só que na venda foi realizada a correção pela inflação. Então de 52 milhões, esse imóvel já passou para 59 milhões aproximadamente. Como ele tinha também 7 milhões para receber de aluguéis, né, que foi feito lá no contrato, o valor total recebido da venda mais os aluguéis foi equivalente a 67,200 milhões de reais. E aí o valor de laudo de avaliação desse imóvel era só de 44 milhões. Então esse fundo imobiliário vendeu esse imóvel e teve um lucro de 50,7%. E daí ele dividiu, né, esse lucro com os acionistas, né? Por isso que foi aquele dividendo acima da média que eu mostrei nos slides anteriores aí para vocês, beleza? Pessoal, agora vamos analisar os indicadores fundamentalistas desse fundo imobiliário. O seu valor patrimonial está de R$ 52,84. O valor da cota sendo negociada na Bolsa de Valores é de R$ 42,76. Seu indicador P sobre VP, que define se o fundo está caro ou se está barato, está de 0,81. O último dividendo pago foi de 40 centavos. A soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses foi de R$ 7,81. Isso ele está entregando dividendo yield, pessoal, de mais de 20%. Olha aí, tá? Isso traz um pontaço positivo para esse fundo imobiliário. Um excelente dividendo yield, tá? E sua liquidez apenas de 2.004 negociações diárias. E aí traz um ponto negativo para ele, né? É um fundo pouco negociado na Bolsa de Valores. Agora vamos analisar o ganho real desse fundo imobiliário. Essa análise é feita pegando os dividendos pagos dos últimos 12 meses e descontando a nossa taxa Selic na data desse vídeo, tá? Então a gente pega os dividendos pagos, que foi de 20,9%, né? A taxa Selic, né, está em 12,75%, então a gente tem um ganho real de 8,15%. Pessoal, um baita de um dividendo yield, um baita de ganho real, bacana? É verdade. Pessoal, finalizamos a nossa análise. E antes de dizermos se esse fundo imobiliário é uma oportunidade ou risco, vamos recapitular. O primeiro critério é o critério da segurança. E nós vimos que 100% desse imóvel possui locatários, ou seja, está alugado. E o vencimento desses contratos estão de longo prazo, mais especificamente lá para 2030. Porém, ele é monoativo, ou seja, só possui um imóvel em sua carteira. Se acontece alguma coisa com esse imóvel, esse fundo imobiliário vai parar de pagar dividendos e sua cota vai despencar na Bolsa de Valores, trazendo prejuízo para o cotista. Então, mediante essa análise, ele não passa por esse primeiro critério, tá? Isso traz um ponto negativo para esse fundo imobiliário. O segundo critério é o pagamento dos proventos. E nós vimos que esse fundo imobiliário está entregando, nos últimos 12 meses, um dividendo de mais de 20%, pessoal. Isso é um baita de um dividendo yield, excelente mesmo, né? E descontando a nossa taxa Selic, que na data desse vídeo está de 12,75%, ele entrega um ganho real de 8,15%. Então ele passa por esse segundo critério, pagamento dos proventos. O terceiro e último critério é o preço do fundo imobiliário. E nós vimos que o seu indicador P sobre VP está de 0,81. Se ele estivesse acima de 1, ele estaria caro. Se ele estivesse igual a 1, é o mesmo valor patrimonial. E abaixo de 1, ele está sendo cotado muito abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, está com deságio, está barato, que é o caso desse fundo imobiliário. Então ele passa por esse terceiro critério, tá? O critério do preço, porque esse fundo imobiliário está com preço bacana. Você tem aí uma margem de segurança para poder comprar, bacana? Então, pelo fato do fundo imobiliário SPT-W11 não passar pelos 3 critérios na data desse vídeo, ele se torna um risco de investimento. Pessoal, mais uma vez, vou deixar essa dica para vocês. Nunca adquiram um fundo imobiliário monoativo, porque se acontecer alguma coisa com o imóvel desse fundo imobiliário, você terá prejuízo com a desvalorização das cotas e o corte do pagamento dos dividendos desse fundo imobiliário. Bacana? Pega a visão. O miserável é um gênio! Se você está em busca de renda extra, eu te sugiro a investir. Fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você e com potencial de crescimento através dos juros compostos. Mas para investir você precisa de conhecimento. E para adquirir conhecimento, eu te convido a fazer o treinamento Começando a Investir do Zero. Lá você vai aprender todos os termos técnicos da nossa Bolsa de Valores e do mundo dos investimentos. Vai aprender também a dividir seu patrimônio de uma forma segura, mas se expondo também em renda variável. Vai aprender a analisar uma ação e analisar um fundo imobiliário. E nós vamos te colocar no nosso grupo de WhatsApp, onde nós vamos te acompanhar a dar os primeiros passos na Bolsa de Valores.
Lembre-se, não é o quanto você ganha, mas é a forma com que você gasta seu dinheiro. Existe uma coisa que ninguém pode fazer por você, a sua parte. Portanto, invista em você, invista em conhecimento. Não perca essa oportunidade. Inicie nesse treinamento. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, tá? Deixe o seu like se eu agreguei valor na sua vida. Ative o sininho que todas as vezes que nós fazermos análise, você será notificado. Compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos para que eles conheçam sobre esse fundo imobiliário também, tá bom? Faça uma maratona nos vídeos aqui para adquirir mais conhecimento. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Deus abençoe. Grupo Smart Invest, investindo com inteligência.